Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, um dia de mais uma live das Mulheres Improváveis. E hoje nós vamos falar sobre Lia ou Leia. Algumas traduções na Bíblia traz como Leia e outras como Lia. Tudo bem? Olá, vamos chegando. Tudo bem, Rosane? Tudo bem, Juliano? Vamos estar mandando essa live para o máximo de pessoas que vocês conhecem, para estar participando aqui deste momento em que nós vamos estar trazendo essa palavra, né? Sobre mulheres improváveis. Semana passada nós falamos sobre Sara, né? Ou Sarai, toda a trajetória de vida dela, né? A gente resumiu um pouquinho aqui. E hoje não podia ser diferente. Nós escolhemos essa personagem, a Lia ou Leia. Vou estar encaminhando aqui para uns amigos, para estar chamando, para vir nessa live comigo. E convido você a fazer o mesmo. Vamos dividir com o máximo número de pessoas que puderem. E hoje a Rosane, minha colega, né, vai estar aqui comigo, junto neste momento, dividindo esse espaço comigo. E aproveitando, também vamos estar falando sobre um projeto que nós estamos no meio dele, né, do meio para final, que nós estamos para finalizar, que é o Despertar da Fênix, Mulheres em Movimentos, onde nós vamos trabalhar com aulas, né? São 12 aulas, vai ser 12 dias, será através do Meet ou do Zoom, ainda estamos definindo como nós vamos fazer, mas que vai começar em breve, provavelmente no meio de janeiro em diante, né? Da segunda semana de janeiro em diante. Mas a gente vai fechar as datas certinho e vamos estar passando aqui para vocês nos próximos capítulos, né? Então, sem longas demoras, né? Vamos entrar direto no nosso assunto. Vou fazer aqui a convite para minha amiga, a Rosane, para participar comigo. E vamos lá, Rosane, aceitar. Depois, quem não está aqui agora ao vivo, né? Poderá estar assistindo depois. Oh, glória a Deus, nós duas aí, ó, aparecemos hoje. Boa tarde, tudo bem, Rosane? Tudo bem, graças a Deus. Olá, Silvana. Tudo bem, Silvana, com vocês? Saudades. Vamos voltar a conversar. Então, eu estava falando para o pessoal aqui já, dei uma pequena spoiler, né? Que nós vamos fazer um curso futuramente, né? E que estaremos, né, colocando, já divulgando logo, mas que hoje nós escolhemos um tema sobre uma mulher improvável na Bíblia, né, que o nome dela é Lia, e algumas traduções traz como Leia, né, enfim, quem é Lia, quem é Leia, né, então, nós estamos trazendo neste mês de dezembro, né, no final de novembro e dezembro, alguns personagens bíblicos, né? Algumas mulheres improváveis e que superaram, né? E venceram as dificuldades, né? Mas que nós vamos estar conversando com vocês sobre esses assuntos. Então, puder estar compartilhando essa live com outras pessoas, nós agradecemos. E eu vou deixar a Rosane se apresentar um pouquinho, dizer de onde que ela é, o que ela faz, né? Fica à vontade, Rosane. Olá, pessoal, boa tarde a todos que já entraram. Estava aqui mandando uns aviãozinhos aqui pelo meu computador, porque estava de cabeça baixa, e mandando uma boa tarde a todos vocês aí. Então, eu sou Rosane Tives, sou psicanalista clínica, né? Sou iridóloga, naturopata, trabalho com a naturopatia também, e podóloga nas horas vagas. De vez em quando, né, a gente
faz o serviço de podóloga também. Então, hoje nós estamos aqui para falar sobre essa personagem incrível, né? Dividindo aqui esses temas de mulheres improváveis com a Darlene. Deus nos uniu aí em outros projetos e no meio desses outros projetos vieram esse de nós trabalharmos com mulheres. Por quê? Porque esse projeto Deus colocou no meu e no coração da Darlene o mesmo? Porque somos mães, somos esposas, donas de casa, e nós estamos no processo de dona de casa e mãe, quase em tempo integral, né, Darlene? Então, assim, e veio algumas dúvidas na nossa vida, o que nós podíamos fazer, né? Para a gente poder continuar conciliando a nossa vida de mãe, de esposa, dona de casa, né? E também exercer aquilo que Deus nos colocou de chamado. Porque Deus nos colocou de chamados aqui. Nós não somos psicanalistas por acaso. Escolher, não. Aleatoriamente, não. Nós viemos sendo moldadas. Nós viemos sendo lapidadas por Deus para estarmos aqui como psicanalistas, para poder ajudar vocês hoje. Como um dia Deus colocou outras mulheres, outras pessoas para nos ajudar. E então hoje a gente está aqui. Então, a gente não caiu de paraquedas aqui, não. Nós fomos forjadas, lapidadas. Deus nos colocou nesse projeto, Deus nos colocou nesse caminho. E então, mas nós queremos continuar sendo mulheres donas de casa, mães. Não queremos terceirizar a nossa vida de mãe, né? Porque até eu tentei terceirizar a minha vida de mãe, né? Ponhando meu filho na creche, mas não deu muito certo. E Deus me falou, não é tempo, não é hora ainda. Tirei ele da creche. Tá em casa, a gente vai conciliando a vida de profissional com a vida de mãe e tá tudo certo. Então, por esse motivo que hoje nós estamos aqui para falar com vocês dessas mulheres da Bíblia, mulheres improváveis. Que também, né? E quando eu comecei a ler sobre Leia, a gente leu sobre várias mulheres, né? Com a Darlene. E quando eu li sobre Leia, eu falei assim, nossa, é dela que nós vamos falar. Falei pra Darlene, olha, Darlene, quanta coisa incrível essa mulher fez, né? E, olha, maravilhoso aí. Então, é isso que nós queremos passar para vocês no nosso projeto, meninas. É sobre isso que a gente quer passar. Sobre essa situação de ser mãe, ser esposa, dona de casa e ainda fazer aquilo que queima em seu coração, aquilo que exerce em seu coração uma força de ajudar as pessoas. E a gente quer estar passando isso para vocês. Então, a minha introdução era essa. Agora eu vou passar para a Darlene falar mais um pouquinho. E sejam todos bem-vindos. E chame mais gente. Eu vou continuar chamando mais gente aqui. Boa tarde, Jucimara. Boa tarde, Silvana, a Sophie. Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe. Boa tarde a todos, né? E com esse ânimo todo da Rosane aí, aproveita aí e manda também mais. Vamos chamar uns amigos aí, vamos compartilhando essa live aí nos seus grupos de amizades, nos seus grupo de perfis aí, para estar chamando mais gente para participar. Porque sempre é bom aprender, né? Muito bom buscar conhecimento. Então, como a Rosana já falou mesmo, a Lia é um personagem bíblico pouco falado, né? Pouco comentado. E quando é comentado assim como a pessoa que estragou a vida, talvez, de Raquel, né? Que entrou no meio da história de Raquel de Gaiato, né? Mas vamos entender um pouquinho dessa história. Eu vou ler só uma introduçãozinha aqui para vocês e daí a gente já vai. Ó, vou fazer igual você, Rosane, vou colocar o óculos para ler, né? Que daí fica mais chique, né? Mais fácil. A idade, né, Darlene, vai chegando, os óculos vão ouvindo. Então, ó, Lia é uma figura marcante no livro de Gênesis, lá na Bíblia. Ela é a irmã mais velha de Raquel. É a primeira esposa de Jacó. Lia é frequentemente lembrada por seu casamento arranjado por Labão, o seu pai, que enganou Jacó para se casar com ela antes que Raquel. Aí, por quê? Né? Deixa eu entrar já no porquê aqui, né? Porque como a famílias tradicionais, lá antigamente, muito antigamente, né? Para eles,
o casamento, né, tinha que ser primeiro os filhos mais velhos. Jamais se casaria primeiro uma filha do meio, uma filha mais nova. Então, a primeira pessoa a casar é a filha ou o filho, na época, né, mais velho. Né? Então, tinha esse costume, essa cultura. Então, Lia e Raquel viviam numa relação de rivalidade, principalmente no que dizia respeito à atenção de Jacó e a questão da maternidade. Lia, na Bíblia, é descrita que ela tinha os olhos delicados. Em contraste, a Raquel era mais bela, né? A luta com sentimentos, né? Os olhos delicados, tá? A luta com sentimentos de ser menos, ela ali lutava então, com sentimentos de ser menos amada por Jacó, porque ela achava, né, e sentia isso na sua alma, que Raquel era mais amada por Jacó. Apesar disso, Lia é abençoada com uma família numerosa, tanto que tornou-se mãe de 6 das 12 tribos de Israel, inclusive a de Levi e a de Judá. A sua história é entrelaçada com a sua irmã, né? A sua irmã e Jacó. Reflete um tema de amor não correspondido, uma resiliência, fé, complexidade da dinâmica das famílias. Lia, por meio de sua experiência de vida, oferece uma perspectiva única sobre fé, perseverança em meio a circunstâncias desafiadoras. Nossa, olha só quanta coisa, né? Que só nesse trechinho a gente consegue já ver na história de Lia. Lia era a mais velha, né, da família, talvez a mais velha das irmãs, das mulheres, não sei, né? E ela foi dada em casamento a Jacó. Quem conhece a história, né, de Jacó sabe que quando ele trocou Esaú, Jacó, ele roubou a primogenitura do irmão mais velho, né? Aí ele fugiu. Aí ele, quando essa fugiu, a mãe dele mandou ele ir para a terra das parentelas dele, porque antigamente eles casavam entre famílias, né? Então, como a mãe já sabia, né, onde a família morava, falou assim, ó, vai para lá você vai encontrar seus tios, né, e lá você vai arranjar um casamento. E ele obedeceu a mãe e foi para essa região. Chegando lá, então, né, ele encontrou o seu tio Lobão, né, que era um comerciante muito, né, naquele local. Pelo que a Bíblia nos mostra, ele era um homem muito esperto, né? Muito sábio, né? Que ele tinha suas riquezas. E quando Lobão recolheu ele para sua casa, para poder estar ali com ele, com a tua família, como ele já ofereceu, não ofereceu trabalho, né? Ele ofereceu trabalho meio que de graça, né? Como você é meu parente, então você vai trabalhar e o que tu queres, né? Não é salário, né? E como o Jacó já tinha encontrado no meio do caminho a Raquel, já tinha se encantado com a aparência da Raquel, né? Já tinha visto ela, ele se apaixonou. Acredito que deve ter sido aquela paixão, né? De primeiro amor, né? Assim, falou assim, é essa a mulher da minha vida. E daí, quando ele se colocou lá para o Lobão para poder trabalhar, então ele falou assim, então eu vou trabalhar 7 anos pela sua filha, né, Raquel. E lá foi o Jacó, né, trabalhar por Raquel, seus 7 anos, né. Aí conta a história que Lobão, né, deu 7 anos, né, ele chegou, né, imagina, ô tio, deu 7 anos e agora, né, a minha prometida, né. Posso casar? Posso casar? Não, ele era homem de palavra, né? Então, até então era homem de palavra, né? Ele foi fazer o casamento. Ele disse que no casamento, daí, né, ele deu a Lia como esposa e deu a Zilpa, que era uma serva, para Lia. E só diz na história bíblica que só no dia seguinte que Lobão viu que realmente tinha casado com Lia, ou Leia, né?
e não Raquel. Então, o tio dele, na verdade, enganou. Mas ele enganou, né, ele e a Lia nessa história. O que Lia participou? Será que ela foi cúmplice dessa história? Será que ela sabia? Ou foi só por obediência? Será que ela foi enganada também? Qual que é a história de Lia? Será que, poxa, será que, tipo, na Bíblia fala que ela tinha uma questão da visão, né? E será que ela é tão desprovida de beleza, assim, que ela se sentiu rejeitada? Porque imagine um homem estrangeiro vindo de outra terra, vai casar com puxa, escolher a tua irmã mais nova, né, para casar. O que ela sentiu no seu coração, né? Provavelmente ela sentiu, nossa, eu sou o patinho mais feio dessa história, né? O que se passou pela cabeça de Lia? Será que ela foi cobrada? Pai, mas eu sou a mais velha, eu tenho direito de Dando uma casar travadinha no... Deu travadinha? Deixa eu tirar aqui. Deu, na sua internet. Eu tirei deixar só nos dados. Será que melhora? Melhorou? Melhorou? Tá meio quadriculadinho, mas dá pra ouvir você. Agora... Então, você tá igual para mim, quadriculada e falhando também, talvez seja o tempo. Então mas eu tirei então a internet geral. Então. É que aqui tá bem limpinha, mas então é a internet geral, então, que tá acontecendo aí. Então, voltando à história, né? A gente não sabe o contexto, né? A Bíblia não fala muito de Lia, né? Fala muito da história de Raquel e Jacó. Porque a Raquel é a amada, né? A Raquel foi a mulher que ele desejou, ele escolheu. Mas a Lia foi, então, rejeitada. Talvez ela casou-se por obediência, provavelmente, né? Por obediência ao pai, né? O pai, né, colocou essa questão para ela. E, ao mesmo tempo, acredito que ela também se apaixonou por Jacó, né? Porque o texto deixa claro que ela o amava também. Em muitas passagens deixa bem claro, porque ela teve filhos, né? E uma das coisas dela é que Deus abriu a madre dela, né? Para ela ter vários filhos, né? Então, ela teve 6, né? E a Raquel, por seu lado, ela era uma mulher estéril. Até Deus agraciá-la também, mas ela viveu a sua esterilidade. E essa rivalidade delas, né? Porque até na Bíblia ali fala que uma parte ali, não lembro aonde, que é a Lia, para estar com seu esposo Jacó, ela teve que, digamos assim, fazer uma chantagem, né? Vender. Então, para ela ter esse tempo com o Jacó, né? Porque então acho que a outra não dava sossego também para o Jacó, né? E dessa venda, dessa troca, porque esqueci o nome essa troca era tipo um fruto que ela dizia que era para ajudar a dar fertilidade. E como Raquel era infértil, então ela aceitou essa troca, porque ela queria ser mãe, né? Porque a dor da Raquel era não poder ser mãe. E a dor de Lia era não ser amada. Era ser desprezada, né? E nessa troca nasceu quem? O Isacar, que é um dos filhos também de Lia. Mas agora eu vou deixar um pouquinho a Rosana entrar dentro desse assunto, dessa história. Eu dei só um spoilerzinho assim, da história geral, né? O que fala da Lia, né? E agora fica com você. Pode mandar ver aí. Então, que nem nós estávamos falando antes ali com a Darlene, normalmente quando se fala das mulheres da Bíblia, né, Lia, ela é pouca citada. Quando fala as mulheres improváveis da Bíblia, ou as mulheres que foi citada e tudo mais e tal, e a Lia, ela é pouca citada. Ela, normalmente, assim, as pessoas falam mais sobre a questão da Raquel mesmo, né? Porque foi amada por Jacó e tudo mais. E nessa troca, eu estava falando para a Darlene também, a gente, como eu trabalho muito com as crianças,
né? Trabalhei muitos anos com as crianças, então a gente vai contar a história, a gente não conta assim sobre... quando a gente vai contar a história com as crianças, sobre Jacó, sobre Raquel, né, Lia, a gente não conta a questão de sentimentos, como a gente está entrando mais profundamente agora, nos sentimentos de Lia, nos sentimentos o que ela passou, né? Então a gente não entrou, a Bíblia até relata tudo isso, mas a gente, né, para criança a gente não entra, a gente só fala assim, né, Jacó enganou seu irmão, pegou a bênção do seu pai, né, da primogenitura, que agora é um nome que a gente não consegue falar hoje nem eu e nem a Darlene tá saindo esse nome certo, né? Mas então, a gente só fala para as crianças que Jacó, do mesmo jeito que ele enganou seu irmão, teve que fugir para o seu irmão não matar ele, fugiu para essas terras, lá onde tinha seu tio Labão, né? E lá ele também trabalhou 7 anos por uma mulher e seu tio acabou que fazendo a mesma coisa que ele fez com seu irmão, ou enganou, e deu a sua filha Leia, ou Lia, né, no lugar de Raquel. Mas agora, o que Lia, né? O que Lia trouxe tudo para nós de lição nesse dia de hoje? O desprezo. Lia era uma menina muito triste, né? Ela tinha a sua infelicidade, ela tinha a sua tristeza, porque ela não era tão bela quanto a irmã, porque ela não chamava tanta atenção dos homens como a sua irmã, porque ela era desprezada, ela já, né, então ela já estava velha, né, não velha, mas para a época, né, então assim, ela já tinha passado do tempo de casar, porque ela, né, a Bíblia relata assim, sobre a questão dos olhos dela e tudo mais e tal. Sobre essas questões. E a irmã era sempre rodeada de homens. Tanto que Jacó, quando chegou, a primeira coisa que viu ela como pastora de ovelhas lá, né, lá dando água lá para suas ovelhas no poço. O que ele fez? Nossa, de primeira vista já se apaixonou. Ele não se apaixonou por Lia, ele se apaixonou por Raquel. Então, Lia já se sentiu desprezada. Quando conheceu seu primo, já viu que ele já chegou lá. Quando conheceu Lia, já apaixonada pela sua irmã. A sua irmã já chamando atenção para ela. Então, já tinha o desprezo do pai por ela. Daí veio o desprezo, né, dos homens, né, no modo geral, que não escolhiam ela para casar. E assim ela veio vindo de rejeição, de desprezo. E o seu coração cada vez mais triste, mais amargurado. Só que ela sempre era uma mulher muito fiel a Deus. Ela sempre tinha sua fidelidade com o Senhor. Mesmo ela conhecendo pouco sobre Deus, mas ela tinha sua fidelidade com Deus. Ela tinha sua fé em Deus. E quando ela foi dada, ela obedeceu ao pai. Mas também, com certeza, ela se apaixonou por ele, né? Que ela aceitou essa trama do pai. Né? As mulheres precisavam ser obedientes aos pais antigamente, não podia desobedecer, vai casar com esse, vai casar com esse. Né? Eles davam com quem ia casar e pronto, acabou. A mulher era só uma moeda de troca. Né? Como a própria história ali fala. Ele trabalhou 7 anos por uma, e daí, como ele pegou Lia, casou com Lia, então ele trabalhou mais 7 anos por Raquel. Então a mulher era uma moeda de troca. Tanto que tinha que ter dote, tinha que ter, né, toda aquela história. Então mulher era negócio. Infelizmente, né? Naquela época a mulher não se casava por amor. Eu casei porque eu amo fulano, amo Beltrano. Não. Como é nos dias de hoje, né? Não tem. Esse tipo de casamento naquela época não era viável. Então, eu acredito que ela aceitou tudo que o pai mandou, obedeceu ao seu pai, também porque também amava ele. Também, imagina, todo o desprezo, da rejeição que ela já estava sentindo, né? Certo? Eu penso um pouco mais, um pouco menos, não vai fazer diferença, né? E só que o que me chamou bastante atenção foi isso, foi esse sentimento que ela teve. A rivalidade com a irmã, o desprezo da irmã, né? Daí veio ciúmes, veio inveja. E aí, eu falar mais um pouquinho e já passo já vou passar para a Darlene falar mais um pouco. E daí, como que, depois que ela casou, como que ela começou a tentar buscar o amor do seu esposo? Como que ela tentava? Como que ela buscava incessantemente né, esse trabalho ali para tentar buscar esse amor, né, enquanto Jacó trabalhava para ter a sua segunda esposa. Então, ela pensou assim, não, eu vou ter filhos. E Deus, por causa da sua fidelidade,
com ele, Deus abençoou o seu ventre. Que ela foi mãe de muitos filhos, né? Então, o que ela fez? Vou ter filhos. Se eu tiver bastante filhos, e ainda mais homens, que naquela época, né? Quanto mais filho homem tivesse, mais abençoados, né, o casamento era. Os homens eram mais de sorte, né? Nossa, como nós éramos desprezados, entre aspas, né? Já vem assim um complexo de rejeição assim da mulher pelos, né, lá desde antigamente, né? Meu Deus do céu. Analisando aqui agora me veio assim, nossa, porque sempre era, né, mais valorizado filho homem, tinha que ter primeiro o filho, tinha que ser homem, e o homem tinha mais direito, o homem podia casar quantas vezes quisesse, a mulher não podia, né, só tinha que baixar a cabeça e ficar quieta, e obedecer pai, obedecer marido, obedecer, né, e por ali em diante ia, né. E então, Lia não era diferente. Ela pensou assim, mas eu dando filhos para ele, eu vou buscar esse amor. Eu vou buscar tudo isso para mim. Só que não era assim. Não era assim que acontecia. Chegou a ter um certo momento dela oferecer a sua serva. Como a Adeline estava falando ali da sua serva Zilpa, que ela ganhou, né, no dia do seu casamento de seu pai para ser sua serva. Então, chegar a oferecer a sua serva para ter mais filhos. Não, quanto mais filhos eu tiver, mais o meu esposo vai me amar. Só que não aconteceu. E ela continuou com os desprezos. Ela continuou na tristeza, ela continuou se sentindo humilhada, né, se sentindo menos. E quanto mais ela se sentia menor, mais a rivalidade com sua irmã crescia. E, né, vou deixar para a Darlene falar agora um pouquinho, né, então, sobre a autoestima, a frustração, a tristeza, e para nós passar um pouco para frente daí. É verdade. Então, como ela, né, havia essa falta de comunicação também entre eles, né, entre a Lia e Jacó. Porque como, pensando aqui, né, como ele estava trabalhando por Lia, por Raquel, no caso, estava com a Lia, então trabalhava com a Raquel, então ele ficava muito tempo fora de casa trabalhando, né? E acho que provavelmente a Lia, vendo o Jacó, né, trabalhando por Raquel, isso dava para ela uma amargura, um sentimento de, além da rejeição também, né? Aí a baixa autoestima também, né? E a falta de comunicação, porque eles não se conversavam, não tinham tempo, né? Como que é ter tempo para conversar? Provavelmente o Jacó também não sabia das suas preocupações, algumas coisas assim. Então ela sofria muito em silêncio. E o silêncio traz amargura, né? Traz doenças pra gente. Né? Hoje a gente sabe que muitas doenças que existem aí são psicossomatizadas, né? Então você acaba tendo sérias doenças. Então, acredito que naquela época também já existia algumas coisas assim, né? Então, essa falta de comunicação com Jacó atrapalhou também o seu casamento. Isso contribuiu, né, para ter uma pouca intimidade entre o casal, né? Pouca compreensão entre eles. E isso também acontece hoje, né? Por quê, Rosana, que eu digo, antes de entrar na autoestima, por que acontece isso hoje? Porque hoje a gente trabalha fora, muitos casais trabalham fora, né? E o que acontece? Um trabalho, chega em casa, vai mexer em casa, tem que fazer as coisas, né, da casa, mexer aqui. Quem é mulher já vai para a cozinha, já começa a preparar a janta, preparar a roupa da noite, do próximo dia, já vai ver se a criança tem lição para fazer. O homem chega, já vai fazer o que tem que fazer também, né, vai ajudar em alguma coisa. Enfim, cada um preocupado com um pedaço, né, um pedaço da casa, um pedaço, uma questão, uma obrigação com o filho, com o outro. E vão tomar banho, jantam, vão tudo dormir, tá todo mundo cansado e acaba não conversando, não tendo o diálogo, né? Não tendo aquele relacionamento entre o casal. Aonde começa a ter os desgastes dos casais, né? Porque, meu casamento, né? Já ouvi muitas vezes, muitas pessoas assim, mas meu casamento parece mais uma amizade, parece que o amor ficou lá atrás, já acabou, depois teve filhos. Né? Por quê? Porque se a mulher deixou, ou o homem também, não é só a mulher não, é o homem também, eles colocaram outras prioridades em suas vidas, em sua casa,
e deixaram de ser a prioridade um do outro, no casamento, né? Ele é a minha prioridade digamos, ela a prioridade dele, né? Por quê? Você vai cuidar dos outros afazeres, das outras coisas, que acaba se tornando uma distração, né? E acaba nos roubando o nosso tempo de qualidade em família, de qualidade com o esposo. E isso também aconteceu com a Lia, né? Porque o Jacó não viu esse sentimento nela, não conhecia os sentimentos dela, né? O que ela sentia. No entanto, fala que ela tinha baixa autoestima. Por que a Lia tinha baixa autoestima? Ela se achava menos atraente que a irmã. Já começa por aí. A irmã chamava a atenção de todos, né? E isso acabou estragando, né? Acabando com a autoimagem dela, né? Em relação até mesmo a Jacó. Porque a preocupação dela era tanto em querer agradar a Jacó, que ela deixou de se cuidar, provavelmente também, dos seus sentimentos. Deixou de cuidar da sua autoimagem. Porque ela pensava, eu vou dar filhos, que quanto mais filhos eu der, ele vai olhar para mim. Né? E a gente sabe que ter filhos não é fácil. Ter filhos mexe com o nosso corpo, mexe com os nossos sentimentos, mexe com a nossa autoestima, mexe com a nossa qualidade de vida. E então, ela provavelmente foi uma mulher que tinha falta de autoestima. Era uma mulher que tinha baixa autoestima. E ao longo da sua vida, o que ela acarretou? O que ela construiu com isso tudo, né? Ela começou a carregar o quê? A frustração. Né? A tristeza. Frustração por não conseguir o que ela queria, que era ter o amor de Jacó, né? O amor dele, ou pelo menos ser a preferida, ou pelo menos ser olhada por ele, né? Exato. E outra coisa é a tristeza, porque ela se fechou. Como ela fechou para o relacionamento, para ter uma abertura de intimidade, de compartilhar os seus sentimentos com Jacó, isso acabou também trazendo para ela uma tristeza, uma solidão. Então, provavelmente, essa tristeza afetou o seu bem-estar emocional. Porque ela deve ter se isolado, ela deve ter se desprezado muitas vezes, deixado as coisas acontecer. Porque é isso que acontece quando a gente tem uma frustração na vida, quando você não consegue aquilo, o que você faz? Você faz o bico e chora. Né? Exatamente. Faz parte. Se chorar, faz parte fazer o bico, mas também faz parte sair dessa situação. Achar uma estratégia, né, para poder sair dessa situação, para sair dessa tristeza. E parar, né, de olhar só o problema, né? Que no caso, o problema da Lia era ser olhada por Jacó. Era só o que ela queria. Então ela não via as outras coisas ao redor dela. Ela não se importava. Mas por outro lado, a Bíblia relata que ela era uma mulher muito obediente e fiel a Deus. Ela nunca deixou de ser uma pessoa que buscasse a Deus. Tá. Mesmo dentro das suas limitações, né? No entanto, a Bíblia relata que Deus realmente abriu, né? Deu muitos filhos para ela por causa da sua obediência, porque Deus via nela a obediência e a fidelidade. Lia demonstrou um forte senso de fidelidade ao casar-se com Jacó, obedecendo à vontade do seu pai, Labão, mesmo sabendo que Jacó só amava a sua irmã, a mais nova. Então ela foi obediente a Deus, ela foi fiel, ela foi obediente ao seu pai, a questão de honra, né? Ela foi uma mulher que teve paciência e perseverança. Lia exibiu grande paciência e perseverança ao enfrentar as dificuldades do seu casamento. Mesmo sabendo que não foi escolhida voluntariamente, ela continuou a cuidar da sua família, da sua casa, tentando buscar o amor de Jacó ao longo dos tempos. Então, olha só, ela foi fiel, obediente, teve paciência, porque ela
teve que ter paciência e perseverante. Mesmo assim, ela não desistiu. Por mais que as tristezas vieram, as frustrações vieram, o desânimo vieram, o jeitinho brasileiro que ela deu a Zilpa lá para ter mais filhos com Jacó, né? Mas mesmo assim, ela continuou. Quer falar um pouquinho, Rô? Então, que nem você estava falando, ela não desistiu. Ela foi tentando só, talvez, né? Talvez ela tivesse tido uma terapeuta, né? Vamos parafrasear aqui, né? Se ela tivesse tido uma terapeuta que falasse para ela, olha, em vez de você ter tantos filhos, vamos cuidar de você, vamos cuidar da sua aparência, vamos cuidar do seu cabelo, vamos tomar um banho que ele tomava banho de leite de cabra, né? Na época, né? Leite de cabra, aqueles, né? Eles tomavam aqueles banhos de leite lá, eles faziam para a pele, que era maravilhoso, né? A gente vai olhar a história lá das rainhas, né? Quando tinha lá, elas usavam esse tipo de coisa, né? Para ficarem mais lindas. Talvez, né? Se ela tivesse tido alguém, né? Tivesse a mãe por perto, tivesse alguém que tivesse aconselhado ela, olha, vamos te cuidar um pouco mais, vamos, né? Cuidar do teu emocional, vamos cuidar algumas coisas. Tivesse conquistado, né? Jacó, né? Vai saber, né? Mulheres, fiquem atentas, ó. Não, tem coisas que a gente precisa buscar a ajuda de terceiros, de fora, para a gente poder se organizar aí, tá? Nem tudo tá no problema, né? A Lia, ela focou no problema dela. Como que eu vou conquistar? Ela só pensou em filhos. Ela não pensou em outros caminhos para conquistar o seu amado. Mas mesmo assim, ela cuidou da sua família, ela foi mãe, ela foi esposa, do jeito dela ela foi mãe, do jeito dela ela foi esposa, na sabedoria na sabedoria e no conhecimento que ela tinha na época, foi o que ela agiu, foi da forma que ela agiu, foi da forma que ela sabia. Mas mesmo assim, como eu estava lendo ali naquele texto que você me enviou ali, e eu achei bem interessante e é verdade. Sobre a questão Deus amava muito. A gente não dá muita atenção para essa situação, mas Deus amava muito os que eram desprezados. Deus amava demais quem era desprezado. Quem era deixado de lado. Deus, hoje, daí, gente, não vão para essa linha aí hoje, né? Mas então eu tenho que ser desprezado para Deus me amar? Não. Não exatamente isso que eu quero dizer. Mas eu dizendo assim, que por mais que o mundo, por mais que as pessoas se desprezem, por mais que as pessoas não te valorizem, por mais que as pessoas achem que você não merece nada, mas eu quero dizer para você, Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama. E sim, podemos ser uma grande mulher como Lia? Sim, podemos, porque Lia, apesar de todo desprezo, de toda humilhação que ela passou, de todas as coisas que aconteceram, ela foi agraciada por Deus. Os filhos dela vieram ter, assim, uma importância gigantesca na nossa história. Ela foi mãe dos filhos, né, de praticamente a metade das tribos de Israel, das 12 tribos. Ela foi uma mulher extremamente agraciada por Deus. Muito importante. Por quê? Porque quando o mundo te despreza, Deus não te despreza. Quando as pessoas ao redor te deixam de lado, Deus não te deixa. E se Deus fez uma promessa, Ele cumpre. Então, a gente não tem como fugir dessa parte, né? Deus sempre cumpre promessa na nossa vida. Deus sempre cumpre o que Ele promete. Por mais improváveis que sejamos. Quando você olha toda a rede de apoio, ela não tinha uma rede de apoio, ela não tinha uma mãe, ela não tinha um pai que apoiasse, ela não tinha um esposo que apoiasse, ela tinha só serva. Ela tinha só serva. Só que de repente ela deu só serva também para ser concubina do seu esposo para ter mais filhos. E daí será que essa serva ela continuou tendo a mesma fidelidade com ela? A Bíblia não relata. Mas será que essa serva continuou tendo a mesma fidelidade com ela? Sendo amiga dela? Sendo de confiança dela? Então ela foi uma mulher que lutou sozinha. Entre aspas, ela lutou sozinha. Só ela e Deus. Ela teve que lidar com seus sentimentos, só ela e Deus.
ela teve que lidar com toda a frustração, a tristeza, a angústia, tudo aquilo que ela estava passando, ela lidou sozinha. Mas nem por isso ela deixou a fé dela morrer. Ela não abandonou a sua fé, ela não abandonou a sua obediência a Deus, não abandonou a perseverança que um dia eu vou conseguir, um dia essa história vai mudar, um dia mudou. Talvez ela não conquistou o amor do seu esposo como ela queria, mas ela deixou um legado. Qual o legado que você está deixando? Ela deixou um legado dos seus filhos, e o legado foi muito gigantesco. Fez uma influência total da linhagem de Judá. Foi que veio Jesus também. Então, assim, foi um legado muito grande que ela deixou. Deus proporcionou para ela. E todo o seu desprezo, Deus a acolheu, Deus a abençoou, Deus fez dela uma mulher relevante, totalmente relevante. Da improbabilidade dela de nunca ter casado. Ela se casou de um jeito torto, mas casou e deixou um legado muito grande na história. Então, assim, ela teve o reconhecimento de Deus. Ela foi, né? Ela teve o reconhecimento porque ela, cada vez que ela tinha um filho, ela agradecia a Deus por esses filhos que ela tinha. Será que Raquel era também grata a Deus? Não sei, porque ela demorou para ser mãe. Ela foi infértil por muitos anos, né? Então, assim, será que Raquel foi grata como ela era? Ela tinha um filho, cada filho que ela tinha um significado na história dela. Cada filho tinha um significado. Cada filho, ela dava nomes que davam significado à própria história dela. A própria dor que ela sentia. Mas sempre sendo grata a Deus, agradecendo a Deus por cada filho que ela tinha. E muitas das vezes nós não agradecemos. Não estava pensando na história de Lia, mas ontem à noite, enquanto eu orava e estava falando com Deus, Deus me trouxe uma coisa extremamente importante na minha vida. E um puxão de orelha do que eu vou falar aqui. Quando eu li hoje, me veio que Deus falou comigo ontem de noite, o puxão de orelha que Ele me deu. O quanto eu estou sendo grata por ser mãe. Já parou e você já analisou o quanto você tem sido grata por ter sido mãe? Responde aí, pessoal. Você é grata? Qual a sua dificuldade na maternidade? Trabalho. Te tirou do mercado de trabalho. Te tirou o sono. Os sonos que você tem perdido à noite. A correria para levar para a escola, buscar da escola, ensinar, ter paciência, educar. Tirou tirou toda, como que se diz assim, toda a tua leveza de sair a hora que quer, volta a hora que quer, faz o que quer, toda a tua flexibilidade, tirou a tua vida profissional. O quanto você tem sido grata por ser mãe. Gente, eu levei um susto quando Deus falou e sussurrou isso no meu ouvido. O quanto você tem sido grata por ser mãe, por ser esposa, por ser dona de casa. Nossa, aquilo foi um baque para mim ontem de noite quando caiu essa ficha, assim, que a gente se cobra tanto por querer ser uma profissional perfeita, uma profissional de agenda cheia, uma profissional com requisitos, com correria. E no meio desse projeto, porque a gente tá orando por esse projeto, eu e a Darlene, que a gente quer ajudar mulheres como nós, que somos mães, esposas, dona de casa, como nós estávamos falando. E ontem Deus me trouxe isso. Conciliar tudo não é fácil. Conciliar, que nem eu tenho 2 anos, o de 9 anos, não é fácil conciliar. Trabalho, a casa, eles, não é fácil. Não vou dizer que é fácil, vou aqui fantasiar que é fácil. Não é. Perder sono. Essa noite eu quase não dormi. Meu bebê, cada meia hora, estava acordando, chorando, e eu tinha que estar lá atendendo ele. Então eu falei assim, tem 2 anos. 2 anos, desde a metade da gestação que eu não durmo. Que eu não durmo a noite fechada. Sem dizer assim, acordar 2, 3 vezes na noite.
E então, quanto mais eu tenho orado por esse projeto, para nós orientarmos essas mulheres, Deus me trouxe essa frase assim, muito forte ontem ao meu coração. O quanto você tem sido grata por ser mãe, esposa e dona de casa. Falei, meu Deus. É assim. E Lia era grata. Lia está me ensinando uma lição. Eu já tinha lido semana passada, eu tinha lido de novo, e daí hoje relendo de novo. Eu falei, meu Deus, quanto que eu tenho sido grata, quanto que nós temos sido gratos por ser mãe. Porque hoje as mães estão, infelizmente, as mães hoje estão deixando os filhos na creche. Quem está criando não é as mães, não é as mães que estão criando. Por quê? Porque não pode deixar essa carreira profissional de lado. Tentei fazer isso também, porque achei que eu tinha que voltar. Eu tinha que voltar, ter uma agenda lotada, achei que ter uma correria que nem eu tinha antes de eu ter o Brian. Antes de ter o Brian, eu não parava. Meu dia começava às 7 horas da manhã, ia terminar meia-noite, sábado, no Independência. Quando eu não tinha trabalho, eu tinha trabalho na igreja. A minha vida era extremamente corrida. Eu tinha assim, N coisas que eu fazia. E de repente eu parei tudo. E eu tava me cobrando de várias coisas assim. E hoje lembro de novo sobre Lia, quando eu li assim, ela agradecia por cada filho, mesmo desprezada pelo marido, mesmo desprezada pelo pai, mesmo com a rivalidade da irmã, com o ciúme e a inveja da irmã dela ser mãe e ela não ser. Mesmo a irmã sendo mais bonita do que ela, mas a irmã, ela tinha inveja da boniteza da sua irmã, né? Da formosura da sua irmã, mas a sua irmã tinha inveja dela ser fértil, poder dar filhos, porque ela não podia. Então, assim, Deus me trouxe isso ontem ao meu coração e eu falei, nossa, Deus, muito obrigada por isso. Muito obrigada por esse puxão de orelha. Muito obrigada por me acordar por esse detalhe que eu não tinha. Talvez eu não tinha parado para pensar, não tinha parado para analisar, não tinha parado para. A gente agradece de um modo geral. Tipo, obrigada a Deus pelos meus filhos. Obrigada a Deus pelo meu esposo. Obrigada a Deus pela minha casa. Mas obrigado. Será que é gratidão mesmo? Será que estava sendo gratidão de verdade? Gratidão por eu ter tido uma gestação aos 38 anos, com todos os problemas que eu tenho. Será que foi gratidão mesmo eu ter tudo? Então, nossa, assim, foi uma revelação, foi um puxão de orelha assim, muito, muito intencional que Deus fez comigo ontem e casou muito com hoje. Eu relendo sobre ele de novo. Agradecia. Ela era grata por cada filho. Então, submissão, né? O último ele fala aqui, submissão ao plano de Deus, né? Mesmo quando Lia não era a esposa preferida de Jacó, que eu estava falando, né? Ela aceitou o papel e continuou a ser mãe de sua descendência escolhida por Deus. Sua submissão ao plano divino é um dos mais acertos, mais notáveis de sua vida. Então, o que Deus me fez entender ontem, que eu, Rosane, estou precisando ser mais grata de verdade, por quem ele me tornou, mãe, esposa, dona de casa, profissional, e ser submissa aos planos dele sobre a minha vida, que tudo está no controle dele, tudo está no controle dele, não no meu controle, tudo está. E quando nós estamos na submissão dele, é lindo, porque ele nos exorta. Quando nós estamos errados, ele também nos exorta. Ele também nos chama atenção. Quando ele vê que nós estamos fugindo ali do plano dele, a gente pede, ele dá a resposta. A gente pede, ele dá a resposta. Eu pedi, eu ganhei. Então, é assim. Nossa, não sei se fugiu não fugiu da live, né? Mas foi o que casou muito certinho o que Deus falou comigo ontem de noite com o que Lia fazia com seus filhos. Então, e a Cláudia está falando aqui que ela é grata. Não tem
como, né? A gente, às vezes, só que às vezes no meio da... Sabe o que acontece? Às vezes você, né? Aquela oração de um modo geral, assim, obrigado, Deus. Mas quando a criança tá reinando, tá chorando, tá doente. Doente até que não, né? Mas tá reinando porque quer alguma coisa. Tá quebrando tudo na casa, tá bagunçando, tá rasgando, tá despedaçando. Dá aquele peso na cabeça, né? Quando você... Porque, então, eu fui muitos anos. Fui eu fui trabalhar fora. Sempre trabalhei fora, sempre. Os dois mais velhos, eu sempre trabalhei fora. Desde do mais velho, que tem 25 anos, desde os 2 anos do mais velho, sempre trabalhei fora. Do Wesley, eu praticamente não parei de trabalhar. Eu continuei trabalhando. E a minha casa, não era eu que cuidava da casa. Eu não cuidava da casa. Eu cuidava do meu trabalho. Eu cuidava de trabalhar fora. Um tempo